Na verdade, nós não tivemos aula na segunda e na terça. Eu gravei um vídeo para vocês, eu mandei para vocês no grupo. Dentro do grupo também ficou faltando alguns alunos, porque eu peguei a lista direta do Jacad e criei o grupo, então eu peço desculpas, eu até acabei adicionando a mãe de uma aluna sem querer, mas enfim, são coisas que acontecem em tempos pandêmicos. O que eu gostaria de falar primeiro é que a gente vai utilizar o Zoom, tá? O Zoom, no meu ponto de vista, é a melhor plataforma disponível para nós utilizarmos nesse momento. Eu tenho o Meet também, só que o Meet ele tem uma limitação de transmissão e uma limitação de imagem e som com uma qualidade inferior ao nosso Zoom. Então, o Zoom, como eu já tenho utilizado ele para trabalho, para etc., eu acabo aproveitando para utilizar aqui para nós também, tá? Como é nossa primeira aula, e agora de forma remota, mas ao vivo, eu me sinto na obrigação de me apresentar. Então, eu sou Arthur. Neste semestre, provavelmente, aí, dentro da matéria de responsabilidade civil, famílias e sucessões, nós trilharemos, né, juntos um caminho, espero que muito produtivo e muito construtivo para o nosso direito civil. A matéria do direito civil, no modo geral, ela é uma matéria apaixonante ou não, vai depender muito aí de como vocês se identificam com a matéria, mas sem dúvida é uma matéria que abrange inúmeros temas, motivo pelo qual você às vezes, por exemplo, pode não gostar de contratos, mas pode amar direitos reais, pode não gostar de direito civil da parte geral, né? Que é uma parte muito complexa, e gostar bastante de direitos sucessórios. Enfim, é uma disciplina gigantesca, e dentro dessa disciplina gigantesca eu tenho uma enorme responsabilidade de ministrar neste semestre para vocês a teoria geral dos contratos e contratos em espécie. E eu falo que é um desafio enorme, por quê? Porque durante a minha graduação, a disciplina de contratos e a disciplina de contratos em espécie, elas ocupavam um semestre cada uma, ou seja, a gente tinha lá o dobro de aulas do que vocês terão aqui comigo. Então, a responsabilidade aumenta. A responsabilidade triplica quando a gente está num ambiente remoto, no meu ponto de vista, de forma aceitada e dentro das possibilidades e das pequenas possibilidades que a gente tem, né, em decorrência da pandemia. A ferramenta da aula remota, ao invés da aula gravada, eu sinto como muito mais adequada, né? Então, eu justifico isso porque eu vou, durante a minha apresentação, mas eu ainda estou como aluno, né? Eu estou terminando agora a especialização em filosofia política e jurídica na Universidade Estadual de Londrina, e lá também eles implementaram essa metodologia da aula remota. Então não eram aulas gravadas, e sim aulas remotas, e querendo ou não, isso acaba transmitindo o conteúdo, a gente consegue ter uma aproximação, mesmo que de forma virtual, muito maior do que vídeos gravados somente por si, né? Então, eu sou Arthur, eu sou graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus de Londrina. Eu sou especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Agora, como eu já adiantei, eu estou finalizando minha especialização em Filosofia Política e Jurídica na UEL, e dentro da UEL também eu sou aluno regular do mestrado em Direito Negocial. E dentro do mestrado em Direito Negocial, eu sei que tem gente que já, dentro aí dessa turma, já tem gente publicando isso, fica meu registro de admiração. Por exemplo, acho que a Marielle, eu já consegui encontrar ela em algum evento por aí, então fica meu registro de admiração. E dentro dessa gama do nosso direito negocial, da UEL, né, como no nosso direito civil, a gente acaba encaixando tudo, dentro da linha de Estado contemporâneo, eu desenvolvo minha pesquisa. A minha pesquisa usa como base teórica dois autores do que a gente pode denominar a teoria crítica alemã, que é conhecido aí nos tempos de ensino médio, cursinho, como a Escola de Frankfurt, né? Então, eu pesquiso Jürgen Habermas e, principalmente, Axel Honneth, né? Que é o autor, que é o diretor hoje do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Então, dentro da teoria honetiana, eu faço ali meus estudos sobre concorrência, etc.,
que fundamenta um pouco aqui o nosso direito negocial. E também, eu sou advogado, no meu escritório eu atuo de forma gritante com direito civil, responsabilidade civil, contratos, família, sucessões e o direito empresarial também, recuperação de crédito, etc. Então, minha atuação profissional, ela é, vamos dizer assim, bem diferente da minha pesquisa acadêmica, da minha produção acadêmica, mas mesmo assim eu tento caminhar de forma conjunta com essas duas coisas que eu amo muito, que é a parte da academia, a parte da docência, que foi algo que eu sempre gostei, sempre amei, sempre tive, vamos dizer assim, a palavra talvez não seja essa, mas a ambição de um dia estar aqui junto com vocês para a gente trocar uma ideia e tentar construir um semestre muito bonito, apesar de ser um semestre totalmente diferente, né? A gente não queria estar aqui, mas que bom que a gente tem esse tipo de ferramenta para a gente trocar essa ideia. Todas as minhas aulas, elas serão gravadas. Eu vou subir no meu canal no YouTube, vou jogar na plataforma para vocês. Eu sei que nem todo mundo vai ter uma qualidade de internet que é necessária aqui para as transmissões, também a qualidade dos aparelhos. Então, sensibilizado com isso, quem tiver dificuldade, fale comigo, mas tentem acompanhar o máximo possível das aulas aqui de forma online, porque eu vou fazer o controle de chamada, é uma imposição da instituição, vou fazer esse controle de chamada e dentro desse controle de chamada, claro, quem tiver alguma dificuldade, alguma justificativa, alguma coisa nesse sentido, vocês podem falar comigo, podem falar com o nosso coordenador, com o Bruno, e aí a gente consegue construir algo também interessante, tá? Eu sei que como é a nossa primeira aula, se fosse na sala de aula a gente já ficaria um pouco com vergonha, nervoso, enfim. Mas eu peço eu vou chamar dentro da chamada de forma de ordem por ordem alfabética cada um de vocês, para vocês se apresentarem. Eu conheço alguns rostos já, mas eu quero saber quem são vocês, de qual cidade que vocês falam, e qual a sua ambição dentro do curso do direito, né? Se vocês pensam em ir para a parte privada, para a advocacia, se vocês pensam em ir para concurso público também, vamos supor, advocacia pública, magistratura, carreiras militares, carreiras dentro das polícias, Ministério Público, Defensoria Pública, pela qual eu tenho grande admiração, política, por que não, enfim, qual que é o objetivo de vocês de estarem aqui? E eu pergunto isso não de forma, vamos dizer assim, aberta, né? Eu pergunto isso para saber qual que é o objetivo de cada um, para, vamos supor, numa eventual prova, num eventual trabalho, numa eventual formação, eu direcionar essa formação, tá? Então vamos imaginar aqui que a maioria da sala presta para Ministério Público. Na minha prova, majoritariamente as questões serão do MP. Caso contrário, se tiver um equilíbrio, a gente vai trabalhar com a OAB, praticamente todo mundo, né, pela ordem natural das coisas, no final da graduação, vai lá prestar o exame da ordem. O exame da ordem aqui para a matéria de contratos propriamente dita, vocês vão verificar que cabe ali numa eventual questão, né, já a parte da própria peça, né, da OAB, dificilmente a gente não vai ter o contrato, né? Vou elaborar um contrato dentro da OAB, mas é uma disciplina, vocês imaginam, né? É uma das principais disciplinas dentro do curso do Direito e é incrível como que a sociedade acompanha e reflete a nossa interpretação dos contratos, né? E isso a gente vai verificar de uma forma muito clara quando surge o Instituto da Autonomia da Vontade, a prevalência da autonomia da vontade, depois o que a gente vai chamar de autonomia privada, né, com a evolução do Estado Social, e posteriormente para o que a gente denomina de autodeterminação, que é o pé que a gente está hoje, e essa intervenção desse Estado, ora um pouco mais interventor, ora menos interventor, a função interpretativa, hermenêutica dos contratos. Recentemente a gente teve a Lei da Liberdade Econômica, que alterou ou buscou alterar as questões interpretativas dos contratos. Nós estamos no meio de uma pandemia global, então, tanto é que eu indico na bibliografia complementar de vocês um livro específico sobre teoria da imprevisão, que é algo também que já está batendo nas portas dos nossos tribunais, e sem dúvida a judicialização da matéria em decorrência das revisões contratuais diante de uma pandemia, né,
desse caso fortuito, enfim, como que as coisas funcionarão, né? Então, antes de estudo, antes dessa introdução, no primeiro vídeo que já foi para o YouTube, eu fiz uma tentativa conceitual do que seria o contrato. Eu já falei que existe uma crítica grande sobre o conceito tradicional do contrato, mas esse conceito aqui prevalece até hoje. E a gente vai desenvolver isso um pouquinho na aula de hoje, mas a aula de hoje eu vou me apresentar, vou apresentar o nosso conteúdo programático, nossa bibliografia e ali os meus critérios de avaliação, tá? Mas antes, como eu falei para vocês, eu queria que vocês se apresentassem. Eu também peço, se for possível, para todo mundo deixar a câmera aberta, tá? Eu sei que às vezes a qualidade vai influenciar a qualidade da transmissão, mas é uma forma que eu vou me sentir próximo de vocês. Então, se for possível, por favor, abram as câmeras, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. E aí, o Marcos já abriu. Marcos, é prazer em conhecê-lo. Então, eu gostaria, então, que, chamando aqui, vocês abrissem a imagem, o áudio e falassem um pouco sobre vocês, tá? Então, a primeira que está na chamada é a Bianca Maria Pereira. Bianca está? Acho que a Bianca não está, né? O Marcos falou que não está. Vocês estão me ouvindo? Ou não? Estamos sim, professor, tá sim. Ah, tá. Não, porque eu vi no grupo do WhatsApp lá, falei, ué, será que eu estou falando um monte à toa? Qualquer problema que vocês tiverem, vocês comentam aqui, porque quando entra na sala tem que habilitar o áudio. Então, se não habilitar o microfone, não escuta mesmo. Deixa eu só responder o Marcos rapidinho. Então, a Bianca não se encontra, né? A Brenda está aqui. Brenda, por favor, se você pudesse se apresentar, abrir a câmera. Oi, eu tô no notebook, então não dá para abrir a câmera. Mas, Tranquilo. eu acho que talvez concurso público eu vou querer, mas eu também me interesso por pesquisa. Então daí eu não sei direito. Mas dá para conjugar as duas coisas, viu? É. Dá para fazer. Tem muita gente do concurso público indo para pesquisa agora, em decorrência da falta, da ausência de previsão de editais, né? Então, fico feliz aí que você tem uma ambição acadêmica. Eu tenho uma paixão também, não sei se você já desenvolve pesquisas em alguns temas aí, qualquer coisa, estou integralmente à sua disposição aí, para a gente trocar uma ideia. Eu gosto dessa parte mais da filosofia do direito, das coisas. Ah, então a gente tem bastante coisa para conversar aí. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A Bruna Rafaela Pritchikovsky. Não. Ovos, professor. Como? Desculpa? Pritchikovsky. Eu tenho descendência polonesa também, mas meu sobrenome seria mais fácil, tá? Então, peço desculpas, até o final do semestre eu aprendo. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Eu sou de Congonhas e eu queria prestar concurso para delegada. Aí. Maravilha. Isso. Obrigado, Bruna. A gente vai construir essas possibilidades juntos, tá? É um excelente concurso. Meu irmão trilha para delegado também, para defensor público. Ele já é concursado, mas eu tenho aqui em casa um pouco de experiência aí para delegado, enfim, para escrivão. Então, é uma excelente área aí, sem dúvidas. É uma boa escolha que você está fazendo aí. Caio é o representante, né, Caio? Já troquei uma Isso, ideia. professor. Tudo bem, Caio? Como é que vai? Tudo certo, professor. Tô meio corrido aqui, que meu filho tá no meu colo aqui, mas vamos indo. Eu sou Maravilha. estagiário do coordenador Bruno em uma área que eu sempre tive interesse, que é o previdenciário. E pretendo advogar no começo e, quem sabe, mais pra frente, prestar um concurso, mas ainda nada definido. Maravilha. Então, já tá atuando aí, já está trabalhando com o Brunão.
já sabe como as coisas funcionam um pouco na prática, né? E se vocês estiverem fazendo estágio, enfim, falem aqui para nós também, tá? Então, Caio, seja bem-vindo aí, tá? Flávia, se encontra? Flávia também não está, né? Então, Flávia. Giovanni. O Giovanni, acho que ele tinha entrado e saiu. José Henrique Soares. Boa noite, professor. Prazer. Opa, prazer. Sou de Cornélio mesmo. Sempre tive a intenção de fazer direito, pelo conhecimento, pela informação técnica que nos traz, né? O meu foco mesmo sempre foi fazer um concurso para PRF, mas eu não descarto nada em futuramente advogar as coisas. Você falou TRF? PRF, Polícia Rodoviária Federal. PRF, tá. Isso. Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Lairiane, se encontra? Boa noite, professor. Eu queria pedir desculpas publicamente para você. Eu acho que foi você que eu fiz a confusão, né? Foi sim, mas tudo bem. Meu nome é Lairiane, como o senhor já disse, eu sou de Sertaneja, e eu pretendo mais na área privada. Já faz estágio? Sim, eu faço estágio no escritório com meu tio. Qual que é a área de atuação? Trabalhista. Trabalhista? Isso. E gosta bastante de trabalhista? Porque, assim, trabalhista também é igual ao direito civil. Ou você ama ou você tem um pouco de pé atrás. Eu brinco bastante com o professor Eduardo quanto a isso. Porque eu com trabalhista, nossa, é um desastre. Então, não faço trabalhista. Mas me chama a atenção, sim. Eu gosto. Maravilha. Lucas se encontra? Lucas está aí também. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, eu sou de Bandeirantes e eu ainda não faço a menor ideia do que eu vou fazer. E entrou no curso de Direito pensando o quê? Não, eu entrei no curso de Direito que eu nunca soube muito bem o que fazer, daí Direito tem várias opções, daí eu já pensei em concurso, já pensei em advogar, mas uma hora ou outra eu me decido. Demorou um pouco? Vai demorar de novo. 5 anos aí, tem muito tempo para pensar. E dá você já tem tempo. você tem alguma afinidade com alguma matéria já? Alguma coisa te inspira um Afinidade pouco mais? tem, né? Penal, civil, tem afinidade, mas ainda não me decidi. Sim. Penal, durante a graduação, era a matéria que eu mais me apaixonei, mas desde o primeiro ano da graduação eu fiz estágio dentro do escritório que eu trabalho, né? Então, meu escritório sempre foi Quando você está civil e estudando é fácil de gostar, né? o penal foi ficando de lado, mas é uma matéria que, de fato, é apaixonante. Lucas, seja bem-vindo. Espero que o direito dos contratos aí te inspire de alguma forma. Beleza, obrigado. Marcos está aí também? Marcos, prazer. Acho que só o microfone está desabilitado. Maravilha. Aí. Prazer, professor. Eu sou de Cornélio mesmo. Eu entrei no direito por conhecimento. Não sei se vou atuar em alguma área ainda, se não vou, mas por conhecimento, por enquanto. Maravilha. Obrigado. Prazer conhecê-lo. Tem afinidade com alguma matéria? Então, esse ano a gente vai começar a estudar direito empresarial, que é o que eu queria saber um pouco, né? Vamos ver como é que vai ser. Direito empresarial também é uma maravilha, porque tem conteúdo para tudo que é lado, tem títulos de crédito, tem falência, recuperação. A minha especialização foi em direito empresarial. Eu gosto muito e é uma área que eu junto com o direito concorrencial, eu imagino que sejam ambas as áreas aí com maior ascensão nos próximos anos. Então, espero que você goste bastante aí do direito empresarial e no direito contratual aqui também, que tem um pé muito forte aqui nas relações negociais também, Marcos. Prazer conhecê-lo. Igualmente. Marielle, que eu fiz menção, que eu acho que encontrei ela, acho que já em algum evento acadêmico por aí. Seja bem-vinda, Marielle. Boa noite, professor. Então, meu nome é Marielle, sou de Cornélio Procópio e eu entrei mais por acaso mesmo no direito, daí eu gostei e eu tô trabalhando agora no fórum, na vara de família, estágio voluntário.
Vara de família. Tem gostado do estágio? Sim, mas agora parou, né, por causa do coronavírus. Sim, sim. E o que você mais Mas vê gostei lá bastante. dentro Então, da vara? então, eu só fiquei lá só 2 semanas, daí parou. Aí Entendi. agora só mês que vem, parece, que eles vão voltar a chamar. Aí não... Diz que dia 15 do mês que vem, né? É, Mas maravilha. Direito das famílias é a matéria que eu mais atuo profissionalmente. É um excelente campo de trabalho para quem for para advocacia privada. Seja família, eu falo família no lato, né? Sucessões, inventários, inventário, enfim, testamento, que é algo que entra em voga também num sistema, num tempo de pandemia, mas fico feliz aí, Marielle, prazer conhecê-la. prazer. O Paulo se encontra? Paulo, Ô, professor, estou aqui sim, boa noite. tudo bem, Paulo? Como vai? Tudo jóia. Eu sou o Paulo, eu moro aqui em Cornélio Procópio mesmo. Eu atuo na área da prótese dentária e entrei no curso de Direito para adquirir conhecimento mesmo. Tenho gostado muito da matéria de penal, mas ainda por enquanto não tem nenhuma ambição específica ali dentro do curso, né? Quero poder desenvolver e adquirir alguma vontade em determinada área ainda. Tem um colega muito próximo que trabalha com responsabilidade civil e trabalha também com essas questões de prótese dentária, enfim, dentistas, a ortodontia no modo geral. Eu imagino que a responsabilidade civil também seja uma matéria que chame um pouco de atenção aí. Espero que a gente se encontre lá. Mas minha mãe é dentista, então eu não conheço nada, mas fica aqui o registro. Então, espero que a matéria também sirva de inspiração aí para gostar, às vezes, a parte interpretativa do direito dos contratos, enfim. Que a gente vai ver, são inúmeros temas. O começo vai ser meio chato, porque contratos a gente não tem uma definição dentro do Código Civil, então cabe à doutrina fazer aquela classificação gigantesca de quanto forma, quanto conteúdo, quanto não sei o quê, e a gente vai passar por tudo isso no começo, mas eu prometo que as aulas, dentro desse ambiente, que é um ambiente exaustivo, né, esse ambiente virtual, a gente consiga trabalhar de uma forma mais tranquila e mais que seja saudável para todos e todas. Vinícius, está aí também, Vinícius? Boa noite, professor. Boa noite. Sou de Cornélio Procópio mesmo. Trabalho aqui com a logística de distribuidores de bebidas. Aos finais de semana vou para Londrina atuar um pouco com meu padrasto na área. E pretendo aí militar na área do mesmo até conseguir aí um concurso público. Qual que é a área que mais te chama atenção? Já pode dizer isso daí? Eu milito junto com ele de estágio na criminal. Criminal. Isso. Maravilha. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Então, feita as apresentações aí de todas, eu fiz algumas anotações. Vocês também fiquem à vontade, caso tenham alguma dúvida, podem me interromper, podem perguntar, não tem problema algum quanto a isso, tá? Mais uma vez, fazer o registro que eu subi um vídeo para vocês na semana passada, não sei se todos assistiram, mas fica ali a gente vai passar pela conceituação do direito dos contratos novamente, só que ali eu fiz uma construção dentro de alguns doutrinadores, o que a gente denominou ali no vídeo de conceituação clássica e conceituação contemporânea, dentro de um viés até crítico, tá? Mas antes de entrar no conteúdo, só queria passar para vocês o sistema de avaliação. O resumo do conteúdo programático eu não vou passar, porque já falei para vocês, é a teoria geral dos contratos e contratos em espécie, aqui as especificidades, então a gente nem precisa perder tempo com isso. Meu método de avaliação é um método de avaliação que, na verdade, a instituição sugeriu para nós, né? Então, dentro da nossa P1, serão 2 instrumentos avaliativos. O primeiro instrumento será um trabalho escrito, que tem uma data de entrega já prevista para o dia 28 de agosto, então, esse mês, né, no final deste mês. Então, esse trabalho terá o valor de 5 pontos. Esse trabalho de 5 pontos, em decorrência aí de alguns questionamentos que surgiram de alguns alunos que entregaram os trabalhos de forma
tardia, vamos dizer assim, enfim, gerou um pouco de problema e mediante a situação que a gente está vivendo, a gente precisa adotar algumas exceções. Então, dia 28 de agosto, vocês me entregam esse trabalho valendo 5 pontos. Quem não conseguir entregar esse trabalho no dia 28 de agosto pode me entregar até o dia 4 de setembro, valendo 3,5 pontos, tá? Depois do dia 4 de setembro, aí não tem o que fazer, aí zero trabalho, tá? Obviamente que se tiver alguma situação específica, vocês podem falar comigo, não tem problema algum. Então, o primeiro método avaliativo será esse trabalho escrito. Via de regra, eu trabalho com problemas, tá? Para colocar vocês para pensarem. Como a gente está, novamente, diante de uma pandemia, com certeza eu vou trabalhar alguma questão quanto a isso, tá? Para cair um pouco no clichê, mas é algo que vai chegar na vida profissional de vocês, com toda certeza. E também, dentro da P1, então 5 pontos desse trabalho escrito, esse trabalho será feito de forma individual. Dentro da P1 também, a gente vai ter a nossa prova online. A prova online é um negócio totalmente novo para vocês, mas também é totalmente novo para mim e para os demais professores. Então, dentro do estágio de docência que eu estou desenvolvendo na UEL, e dentro daqui, eu estou fazendo alguns testes já com o nosso Google Forms, né? Então, talvez eu utilize o Google Forms, não é um projeto acabado, não é uma ideia acabada, mas provavelmente aí a gente vai utilizar o Google Forms ou o Classroom. Eu acho o Classroom maravilhoso, só não coloco o Classroom porque vocês já também estão atolados de coisa, grupo no WhatsApp, vocês não querem mais ver na frente, então imagina eu criar mais uma ferramenta aí para estar atormentando vocês mais uma vez. Então, eu não acho que eu vou adotar o Classroom, eu acho que vou adotar o formulário da Google, e esse formulário da Google eu vou abrir durante o período de aula e vou fechar durante o período de aula, e aí vocês vão desenvolver os exercícios dentro deste período. Uma coisa que eu já tenho que adiantar para vocês, eu não me preocupo, vamos dizer assim, eu me preocupo muito mais com o aprendizado de vocês do que com o sistema avaliativo através de atribuição de notas. Então, se tiver alguma questão que ficou dúvida e que você errou na prova, venha conversar comigo, a gente troca uma ideia. Eu até brinco que alguns alunos ficam traumatizados porque eles fazem uma pergunta de 1 minuto, eu respondo em áudio de 12 minutos, mas eu acho que a principal função nossa como professor, e dentro aqui desse ambiente de sala de aula, né, mesmo que de forma remota e virtual, é trabalhar dentro da formação de vocês. Então, não é uma nota que vai diferenciar um bom profissional do mau profissional. Na verdade, é o interesse, é essa dúvida, é essa crítica, é você construir isso de uma forma e cada um tem a sua forma. Tem pessoas que possuem mais facilidades, tem pessoas que têm facilidades na escrita, tem pessoas que têm facilidade na oratória. Então, cada um tem aí seu dom, sua facilidade. Então, minha função aqui é conseguir tentar fazer com que vocês desenvolvam essa qualidade da melhor forma possível sem traumatizá-los, né? Então, fiquem tranquilos quanto à nota. Óbvio que a gente precisa ter um critério, e dentro desse critério, então, a gente tem essa atribuição da nossa P1. Da P2, funcionará também de uma forma um pouco diferente, né? Vamos dizer assim, que primeiro a gente vai ter uma atribuição de 2 pontos do que se chama de projeto de extensão, né? O nosso coordenador, não sei se ele já falou com vocês, mas ele vai desenvolver aí uma atividade de forma conjunta com vocês, e essa atividade terá atribuição de 2 pontos. Além disso, durante esse semestre, nós teremos um evento do nosso curso, e dentro do evento do nosso curso, vocês, de forma individual, terão que emitir um relatório para nós aí, para fazer uma avaliação de 1 ponto, tá? Então, 2 pontos do projeto de extensão, mais 1 ponto aí do nosso relatório do curso, né, do nosso evento do curso. E, além disso, a gente vai trabalhar também dentro de uma recomendação da instituição, que eu acho uma recomendação útil, mas eu não sei, eu tenho alguma crítica quanto a esse tipo de metodologia, que são os nossos seminários, né? Nós iremos realizar seminários, nós realizaremos seminários, mas, como eu falei para vocês, eu não acho que seminário deve ser critério de avaliação, tá? Ele será, mas será porque foi uma recomendação da instituição, então eu vou acabar colhendo, mas, na verdade, o seminário, por quê? Porque dentro da experiência como aluno, né, que eu ainda tenho, né, dentro das especializações, do mestrado, enfim, eu sinto que o seminário, na verdade, é uma coisa
meio estranha, que ela é mal trabalhada. Por quê? Porque, na verdade, é o grupo que vai estar apresentando, e o seminário vai ser desenvolvido na forma de grupos, né? O grupo que está apresentando, ele está dando sangue. As pessoas que não fazem parte do grupo, elas não estão acompanhando, ainda mais no ambiente virtual, que a gente acaba se distraindo com uma facilidade muito maior. E o professor está aqui prestando muita atenção, fazendo anotações para depois fazer atribuição de notas. Então, eu acho que isso não é um método positivo. Então, dentro dos seminários, a gente consegue construir algo interessante se todo mundo, dentro de um consenso, chegar e falar, tá, a gente vai construir isso de forma conjunta. Ainda mais nesse ambiente virtual, que eu acho que é até mais um ambiente virtual até mais democrático que a sala de aula, porque está todo mundo dentro de uma tela, essa tela tem o mesmo tamanho, não tem uma pessoa de pé falando para vocês, não existe, enfim, existe esse diálogo. Então, o que eu vou tentar estimular, dentro dos temas, um diálogo entre as modalidades contratuais. Provavelmente a gente vai trabalhar já os contratos em espécie, tá? Então, provavelmente um grupo vai ficar, por exemplo, com um contrato de empréstimo, um outro grupo ali com um contrato de compra e venda, enfim. E aí a gente vai tentar estabelecer ali as diferenças, os alunos ficarão totalmente à vontade para fazer ponderações, eu também vou fazer algumas contribuições, e tentar construir esse diálogo, porque eu acho que essa forma do diálogo, né, essa tentativa dialética, é o que pode ser que facilite a construção aí destes importantes temas com vocês, tá? Então, a gente vai fazer os seminários, eu vou atribuir nota, mas eu quero tentar fazer uma forma diferente. Não vai ser aquela forma de as pessoas do grupo apresentam, o professor presta atenção e o restante fica no canto ali, sem abrir câmera, enfim. Então, estou tentando estruturar isso de uma forma melhor para que fique bom para todo mundo, tá? E também, dentro da nossa P2, nós teremos também a nossa prova, tá? Então, teremos uma prova online, o seminário terá atribuição de 4 pontos, a nossa prova também 3 pontos, totalizando, portanto, 7 mais os outros 3, a gente fecha a nossa disciplina na P2, tá? Então, é isso. O que mais eu tenho para falar para vocês? É isso. Meu proposta com vocês é totalmente aprendizado, então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Vocês podem até trocar uma ideia aí com os alunos dos outros períodos aí, para vocês verificarem mais ou menos a prática que eu adoto, apesar do sistema de avaliação estar um pouco diferente. Bibliografia. Bibliografia, o que eu falo? Eu vejo que tem muitas pessoas almejando, né, o concurso público. Dentro da planilha do concurso público, e eu nunca tive vontade de prestar concursos públicos, a não ser para a docência, porque eu tenho duas paixões, né? Eu tenho a paixão dentro da parte profissional, né? Obviamente. Eu tenho a paixão da advocacia e eu tenho a paixão da docência e da pesquisa. Então, eu tento conjugar as duas coisas e então eu pretendo fazer concursos públicos só na área da docência, né? Então, o meu método é um pouco diferente de estudos da forma aí que vocês vão adotar aí para eventual magistratura, para eventual concurso para as polícias, enfim. E aqui já fica a minha indicação, porque dentro desses estudos que vocês enfrentarão lá dentro dos concursos, com toda certeza, na planilha de estudo de vocês, terá lá uma previsão de alguma leitura de uma doutrina. E, geralmente, essa leitura vem através dos manuais, tá? Dentro da nossa graduação, os manuais, eles são suficientes, tá? Existe um preconceito grande com os manuais, mas aqui, para o nosso direito civil, principalmente para o direito penal, nós temos excelentes manuais. Então, se não tiver a possibilidade, porque o que eu sugiro? Que, dentre todas as matérias, por exemplo, do direito civil, você vai lá nas obrigações, agora nos contratos, famílias, sucessões, direitos reais, etc., a possibilidade de comprar um livro por curso, tá? Por matéria. Se tiver essa possibilidade, maravilha. Mas se não tiver, fica a sugestão para vocês comprarem um bom manual. E aqui no Direito Civil, nós temos algumas sugestões. O nosso professor Flávio Tartucci
nosso professor Nelson Rosenwald, junto com o Cristiano de Faria e com o Braga Neto. Então, assim, nós temos excelentes manuais e esses manuais são, sim, suficientes para vocês fazerem um bom curso de graduação. E outra, vocês estarão antecipando essa preocupação futura no eventual concurso público que vocês aí pretendem prestar. Então, com certeza, vocês vão ter que enfrentar a doutrina e vocês podem antecipar esse enfrentamento dentro da própria graduação. Então, fica a sugestão de acompanhar as aulas sempre com uma boa doutrina. E aqui eu vou passar alguma bibliografia para vocês, tá? Dentro da previsão do nosso curso, a gente já tem algumas bibliografias fixas, né? Então, a gente sempre indica a Maria Helena Diniz. A Maria Helena Diniz, ela tem uma visão mais conservadora do nosso direito civil, e isso é muito interessante. Então, é uma excelente doutrinadora. Ela sempre aparece em jurisprudência, nas doutrinas, enfim. Então, a Maria Helena Diniz, ela acompanha e vai acompanhar vocês dentro do direito civil aí para o resto das vidas de todos e todas. Carlos Humberto Gonçalves também tem uma excelente obra que chama ali Contratos e Atos Unilaterais. Os contratos, eles variam ali, volume 2, volume 3, desses cursos completos, tá? Um outro grande doutrinador, Arnoldo Walde, que tem um livro de Direito das Obrigações e a Teoria Geral dos Contratos. Ele tem uma forma diferente de estruturar, porque ele traz obrigações junto com contratos, mas deixa contratos de espécie para um segundo momento. Na complementar, o Nelson Borges, que foi o autor que eu falei para vocês, que trata especificamente a teoria da imprevisão no nosso direito civil e no processo civil. E a teoria da imprevisão, com certeza, é a teoria mais utilizada aí para mitigar danos em decorrência da pandemia. O Carlos Roberto Gonçalves, só que aí na parte especial dos contratos, tá? O Arnaldo Rizardo, eu tive a honra dentro da graduação de compor uma mesa com ele. Ele é um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É um excelente doutrinador para a parte de contratos, talvez um dos melhores que nós temos. Então, Arnaldo Rizardo é uma leitura aí para quem quiser se aprofundar nesse tema, obrigatória. Silvio Rodrigues também é um autor que sempre aparece, e o Arnoldo Walde também, dentro do livro específico dos contratos em espécie, tá? Eu, de forma específica, adoto bastante o Flávio Tartucci. A parte contratual do Flávio Tartucci, ela tem uma fácil leitura. O Tartucci, ele consegue traduzir e condensar uma boa parte da doutrina, enfim. E o Tartucci tem um manual, mas aqui eu utilizo mais o curso dele para a montagem das aulas. O Nelson Rosenwald, como eu falei para vocês também, eu utilizo muito o Nelson Rosenwald. E, enfim, são essas doutrinas aí, vocês conseguirão, sem sombra de dúvidas, fazer um excelente curso aqui. Então, galera, agora parar de enrolar, vamos dizer assim, e agora a gente entra no nosso tema propriamente dito, né? Então, contratos. O que seria o contrato? O que é o instituto do contrato? Será que o instituto do contrato é diferente ali da ferramenta, do instrumento contrato? Enfim, eu coloquei algumas questões para vocês ali naquele primeiro vídeo, porque, de fato, a gente começa a se perguntar, por exemplo, um contrato de adesão. De fato, existe uma manifestação de vontade num contrato de adesão ou não? As pessoas, elas têm ciência de termos de adesão? Todo mundo lê aqueles termos e condições que aparecem em sites ou não? Então, a gente começa a questionar essa standardização dos contratos, né? Tudo é contrato, só que ninguém mais lê o contrato às vezes nem é elaborado pelo advogado, o contrato às vezes é um modelo que se baixa da internet e se faz, só que aí depois, quando der problema, vai procurar o advogado. Então, assim, a gente sempre viveu numa sociedade, desde quando a sociedade passa a se organizar como uma comunidade, a figura dos contratos, na verdade, ele aparece, né? A figura do direito contratual acaba aparecendo. E isso é muito notório, por quê? Porque dentro do que a gente pode denominar, né, uma vertente teórica que são os contratualistas, dentro da Inglaterra do século XVI, enfim, nós já tínhamos, né, aquela visão de que o nosso contrato é inerente ao próprio ser humano, né? Por quê? Porque a palavra sociedade, ela traz a ideia desse conceito de contrato, ou seja, da composição de alguns agentes, de alguma das partes,
para atingir determinada finalidade. E o contrato nada mais é do que isso. Geralmente são interesses antagônicos, por exemplo, um quer vender e o outro quer comprar, mas que eles se harmonizam, né? Então, dentro dessas faculdades, o contrato aparece aqui para instrumentalizar esses interesses, né? E a própria palavra sociedade vem almejando essa ideia de finalidade e esse bem-estar, né? Essa solidariedade contratual. E a nossa feição, ela vem baseada sempre na nossa realidade social. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem uma interpretação contratual e formação de contratos a depender do momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, a autonomia da vontade na Revolução Francesa, ela possuía uma vertente muito clara, ou seja, uma predominância do contrato. A gente não tinha uma mitigação do contrato, a gente não tinha uma revisão contratual, a gente não tinha a função social do contrato. Então, dentro daquela vertente, a gente tinha uma predominância gigantesca e gritante da nossa autonomia da vontade. Só que a gente verificou que essa liberdade ampliada, vamos dizer assim, sem uma imposição de alguns limites, acabava gerando uma onerosidade excessiva para determinados agentes, acabava gerando um desequilíbrio contratual para outros agentes, um enriquecimento ilícito que é vedado dentro do nosso ordenamento jurídico há anos, há décadas, há séculos. E aí a gente começou a questionar, será que essa interpretação desenfreada desses contratos, esse não intervencionismo, ele é positivo ou não? E aí surge a nossa autonomia privada, né? Ou seja, você pode realizar os contratos, mas desde que você tenha ali alguns parâmetros, desde que você observe alguns parâmetros, né? Porque se você não observar, esse contrato será revisado. E aí a gente avança para a nossa autodeterminação, mas isso aí também a gente começa a questionar, por exemplo, quando a gente traz o conceito tradicional de contratos, eu vou trazer aqui para vocês hoje, a gente tem aquela ideia de que é uma relação patrimonial. Só que será que os contratos eles servem só para relação patrimoniais ou não? Por exemplo, uma barriga de aluguel é necessariamente um contrato patrimonial ou é um contrato existencial? O que se chama de contrato de namoro, qual eu abomino? Ele é um contrato que tem uma finalidade econômica ou é um contrato que tem uma finalidade existencial? Então, dentro desse todo, né, desse introito, né, a gente vai tentar traduzir o que é essa figura do contrato. E, como eu falei para vocês no começo da nossa aula, o nosso Código Civil de 2002 ele é muito ingrato, porque, a exemplo do Código Civil de 1916, ele não conceitua, ele não define o que é o contrato. E aí, cumpre a doutrina e a jurisprudência, e esse hermeneuta, né, buscar o que seria esse contrato, né? E a gente vai notar que o contrato, eu não sei se vocês já tiveram, provavelmente já sim, mas aquela aula de negócios jurídicos, fato jurídico, ato jurídico estrito sensu e a escada pontiana, se vocês não tiverem, ainda não tiveram essa aula, eu vou pedir para que vocês se manifestem posteriormente, porque é uma aula fundamental dentro do curso de Direito e do curso de Direito Civil. Então, se vocês não tiverem aquela questão da existência, validade e eficácia, enfim, a gente vai passar por isso, mas principalmente a questão do ato jurídico, fato jurídico, negócio jurídico, ato jurídico estrito sensu, enfim, se vocês não passaram por isso, vocês me avisem aí que depois a gente pode designar uma aula específica para isso, tá? Então, de cara, a gente pode ver que o contrato, no conceito clássico, ele será um ato jurídico bilateral. E esse ato jurídico bilateral, ele é bilateral por quê? Porque ele vai depender de pelo menos 2 declarações de vontades. E essas declarações de vontades, elas possuem um objetivo. Qual é esse objetivo? Aliás, ela pode possuir 3, 4, 5 objetivos, mas o objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres. E os contratos, eles podem, vamos dizer assim, de uma forma muito sintética, ser traduzidos em todos os tipos de convenção ou estipulação que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios. E esses fatores acessórios são muito interessantes, principalmente na questão das principiologias contratuais, por exemplo, na questão da boa-fé objetiva, da função social do contrato, esses fatores acessórios, esses deveres acessórios que acompanham os contratos, tá? Então, a gente tem essa primeira conceituação. E dentro dessa conceituação, a gente pode falar também, eu posso dizer para vocês também, que o nosso contrato, ele nada mais é também do que um ato jurídico em sentido lato sensu, ou seja, um ato jurídico em sentido amplo, em que vai existir um elemento norteador que
que fundamenta esse instituto, que é a vontade humana, que pretende um objetivo de cunho patrimonial. E essa vontade humana se manifestando um objetivo de cunho patrimonial, tem um nome muito bonitinho que foi criado lá pelo Francisco de Cavalcante Ponte de Miranda, que é ato jurígeno. Então, é um ato jurígeno, ou seja, um ato, uma manifestação de vontade que pretende, que possui um objetivo ali de cunho patrimonial. E vai constituir um negócio jurídico por excelência. Então, por isso que eu falo para vocês, vocês precisam ter muito claro a questão do fato jurídico, ato jurídico, negócio jurídico, porque isso é fundamental para a gente tentar classificar a questão dos contratos, tá? E também na nossa escada pontiana, que dentro da graduação vocês precisam ter um mínimo de contato também com o maior doutrinador civilista que já passou aqui no Brasil, que é o Francisco de Cavalcante Ponte de Miranda. E para o contrato existir, né, seu objeto ou conteúdo, ele deve ser lícito, tá? E o dever de ser lícito nada mais é do que não contrariar o ordenamento jurídico, a boa-fé, a função social e econômica e os bons costumes, tá? E aqui a gente já tem alguns deveres anexos e aquela ideia de não contrariedade, né? Aquela proteção, né, ao nosso ordenamento jurídico, essa regra, essa questão que a gente busca e a gente constrói há tanto tempo e a gente tem que tentar estabelecer até hoje, né? E dentro dessa visão clássica ou moderna, né, a gente vai ter a visão pós-moderna. Eu já falei nesse vídeo que eu tenho que a questão da pós-modernidade é algo que me preocupa, eu não gosto muito dessa conceituação, mas talvez eu não gosto por estar dentro da vertente da teoria crítica na minha pesquisa lá no mestrado, mas contemporânea, então, né? Mas antes da gente passar a visão contemporânea, a gente tem a visão clássica ou moderna, que pode traduzir para nós que o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, né? Que visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. E eu espero que vocês tenham anotado isso, e se vocês não tiverem anotado, vocês poderão assistir aí depois para pegar essa conceituação, que é uma conceituação extremamente clássica do que seria o instrumento contratual, né? O que é o contrato? Nada mais é do que um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. E esse conceito, ele é muito próximo, e eu falei para vocês no nosso vídeo inaugural também, muito próximo do artigo 1321 do Código Civil italiano, que vai falar para nós, e aqui eu não vou arriscar no italiano, mas ele vai traduzir para nós que o contrato é um acordo de duas partes ou mais que possui ali um interesse de constituir, regular ou extinguir entre elas ali uma relação jurídica patrimonial. E na nossa doutrina atual brasileira, muitos autores seguem essa construção, essa conceituação. No nosso caso aqui, para citar alguns nomes, nosso professor Álvaro Vilaça Azevedo, nosso professor da USP, a nossa Maria Helena Diniz, que também foi professora na USP, acho que agora ela está na PUC de São Paulo há bom tempo, né? A Maria Helena Diniz, ela se fortalece dentro do campo da PUC São Paulo, então dentro dessa rixa PUC São Paulo e o USP, a gente tem uma conjugação conceitual dos nossos grandes doutrinadores, o Álvaro Vilaça Azevedo e a Maria Helena Diniz. E buscando essa tentativa de construção dessa feição interna do que seriam os contratos, a Maria Helena Diniz, ela traz uma construção estrutural muito, melhor dizendo, uma função formacional, né, essa função de formação desse instituto de uma forma muito interessante, que ela vai falar, que vai apontar dois elementos que são essenciais dentro desse instrumento, que é o contrato. O primeiro elemento, né, essencial, é o que a gente vai chamar um elemento estrutural. Esse elemento estrutural, ele vai constituir, ele será constituído pelo que a gente vai chamar de alteridade. A gente vai entender o que é essa alteridade. Então, esse primeiro elemento essencial, ele é um elemento estrutural, que ele é caracterizado pela alteridade, beleza? O segundo elemento é o elemento funcional. Então, a gente tem o elemento estrutural e o elemento funcional. E esse elemento funcional, ele trabalha naquela ideiazinha que eu já falei para vocês, da composição de interesses contrapostos, mais interesses plenamente harmonizáveis, ou seja, um quer vender e o outro quer comprar. Os dois não querem vender. Então, são interesses contrapostos,
mas eles são totalmente harmonizáveis, tá? E, como eu falei para vocês, eu queria trazer a ideia de alteridade, que é a nossa função estrutural, nosso elemento estrutural. A alteridade se constitui pela presença, no caso, de duas, pelo menos duas, né, manifestações de vontades dessas pessoas que buscam a constituição deste contrato. E justamente pela existência desses dois elementos é que seria vedado o que a gente chama de autocontratação, ou a celebração do contrato consigo mesmo, ou seja, eu estabelecer um contrato comigo mesmo. Então, a gente tem uma vedação desse instituto aqui no nosso ordenamento jurídico. Mas, quando a gente vai fazer uma interpretação do nosso artigo 117 do Código Civil, a gente coloca em dúvida essa questão da impossibilidade de autocontratação. Por quê? Porque o nosso artigo 117 do Código Civil, ele vai falar para nós que, salvo se permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o represente no seu interesse ou por conta de outrem celebrado consigo mesmo. E dentro do parágrafo único ele traz lá para nós que, para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houverem sido estabelecidos. Então, quando a gente vai fazer a interpretação desse 117 do Código Civil, a gente começa a colocar ali se seria possível ou não o que a gente denomina de outorga de poderes para uma pessoa que representa outrem, e essa outra pessoa vai celebrar um contrato consigo mesmo. E aqui a gente tem um termo para isso, que é o mandato em causa própria, ou seja, eu recebo uma procuração e eu mesmo vou fazer uma compra e venda de um automóvel que eu estou vendendo. Então, vamos supor, o José me passa uma procuração, e dentro dessa procuração, eu representando ele, vou fazer ali essa venda deste automóvel. E não estando presente dentro desse contrato, dessa procuração, essa autorização ou havendo proibição legal, este mandato em causa própria, ele é anulável. E a regra ainda vai merecer uma aplicação em casos de subestabelecimento. Vocês sabem também bem que o subestabelecimento é uma cessão parcial de determinado mandato, tá? Conforme a gente verifica no parágrafo único desse artigo 117 do Código Civil. Tem muito agiota que antigamente fazia isso. Pegava uma procuração de uma pessoa para garantir o dinheiro de empréstimo, né? Então, se fundamentava dentro deste artigo 117 do Código Civil e a possibilidade de se anular eventual contrato nesse sentido. E no tocante, só para passar uma regra processual para vocês, né, nessa questão da ação anulatória, existe uma discussão na jurisprudência acerca de qual prazo existiria ali para você ingressar com essa ação anulatória, e dentro do artigo 179 do Código Civil vai ter um prazo geral de 2 anos para você propor essa ação anulatória, contados ali da constituição desse negócio, para você constituir negativamente esse ato eivado de vício, né? Então, 2 anos para vocês ingressarem a partir da constituição do negócio em caso desse mandato em causa própria, tá? Enfim, superada essas questões, né, ainda sobre o conceito clássico que a gente trabalhando, a gente vai exigir um conteúdo patrimonial, ou o que a gente pode chamar também de patrimonialidade, como afirmam aqui os doutrinadores italianos, né? Os italianos utilizam esse termo patrimonialidade. E nessa visão é muito interessante porque o casamento, por exemplo, não seria um contrato. Por quê? Porque ele não teria só um conteúdo patrimonial, ele tem um conteúdo afetivo e ele vai visar o casamento, uma comunhão plena de vida, conforme ali a nossa regra do artigo 1511 do Código Civil. E aqui é muito interessante, né? Porque quando vocês estiverem estudando direito das famílias, vocês vão verificar lá que tem uma vertente institucional, uma vertente contratual, e na verdade a gente tem aquela interpretação híbrida ou mista, né? Por quê? Porque tem gente que fala que o casamento é um negócio jurídico contratual, porque você tem um cunho patrimonial ali, por exemplo, quando você estipula qual o regime de bens adotado pelo casal. Mas na minha visão, no meu ponto de vista, minha opinião pessoal, isso é inadequado, tá? Então, por isso que a gente tem uma visão híbrida, tá? Mista. E só para a gente já encaminhar para o final da nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, essa forma de se visualizar essa conceituação do contrato, por si só, ela traz algumas dúvidas. Porque, por exemplo,
será mesmo que não se pode fazer um contrato para você, assim, uma autocontratação? Será que esse contrato, de fato, só teria que ter o cunho patrimonial? Será que essa parte das questões existenciais que aparecem cada vez mais aí nas nossas discussões, será que não caberia ali no instrumento contratual essa visão? Enfim. E o Paulo Nalim, ele propõe um conceito muito interessante, Paulo Nalim, paranaense, e ele vai falar para nós, nessa tentativa de conceituação contemporânea, que alguns preferem dizer pós-moderno, né, que o contrato nada mais é do que a relação subjetiva que tem um núcleo na solidariedade constitucional destinada à produção de efeitos jurídicos ali existenciais e patrimoniais. Então aqui a gente já tem um ponto muito interessante, que ele já prevê na conceituação dele esse cunho existencial. E não só entre os titulares subjetivos dessa relação contratual, mas também perante terceiros. E aqui é muito interessante, porque imagina aquela autonomia privada que a gente teve na formação ali da pós-Revolução Francesa, em que você previa ali a formação do instrumento pela vontade de duas partes ou mais partes, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente tem uma função gigantesca interpretativa. Por quê? Porque a gente, na prática, precisa verificar também quais são os efeitos que este contrato formulado por nós, esse pacto, esse instrumento, quais efeitos este contrato gerará, né, dentro de terceiros, né? Ou seja, os terceiros, essas pessoas que não estão nessa relação de forma direta. Se os efeitos, de uma forma ou outra, prejudicar esses terceiros, a gente vai ter uma revisão contratual, uma interpretação de como esse contrato está posto. E esse conceito, ele é muito importante, porque ele vai explicar para nós um fenômeno muito atual. Por quê? Por quê? Porque o contrato, como eu falei para vocês, dentro desse aumento dessa intervenção estatal, ele vai estar, sim, amparado de forma direta dentro dos valores constitucionais, sobretudo da nossa solidariedade social, que está prevista no nosso artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. E essa premissa, ela vai possuir uma relação gigantesca para a nossa escola do direito civil constitucional, né? Vai ter o Gustavo Tepedino, enfim, grandes juristas, Luiz Edson Fachin, e esse caminho metodológico, ele vai ser guiado por princípios constitucionais, como, por exemplo, a boa-fé, a função social do contrato. Eles vão aparar ali os princípios constitucionais, e esses princípios constitucionais que possuem ali um núcleo fundamental na solidariedade constitucional, acaba transbordando aqui para nós, dentro da boa-fé, da função social do contrato, etc. O segundo ponto que esse conceito do Paulo Nalim é muito interessante, por quê? Porque o contrato, ele pode envolver, sim, um conteúdo existencial relativo aos direitos da personalidade. Então, vamos citar aqui, por exemplo, a exploração patrimonial da imagem de algum atleta profissional. E em reforço também pode ser mencionado também aquela questão do contrato de imagens com uma emissora de televisão e o participante de um eventual reality show. Então, dentro do Big Brother, você tem uma seção de direitos da personalidade, direitos de cunho existenciais. E essa proteção, né, desses direitos da personalidade, essa proteção da dignidade humana no contrato, possui uma relação muito direta com a função social do contrato, e isso estava estabelecido de uma forma gritante no enunciado 23 do CJF do STJ, redigido lá na nossa primeira jornada do direito civil, quando fala para nós que a função social do contrato prevista ali no nosso artigo 421 do Código Civil não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz alcance desse princípio quando presentes interesses meta-individuais ou o interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Então aqui a gente tem uma questão muito interessante. E para finalizar, que o contrato ele pode sim gerar efeitos perante terceiros, e isso vai ser a fundamentação que vai gerar a nossa eficácia externa da função social dos contratos, e a gente vai estudar isso mais para frente. Então, como eu falei para vocês também no começo da aula, o instituto do contrato não se confunde com o instrumento do contrato. Existem institutos que são instrumentalizados por contratos,
mas não assumem a feição do instituto, tá? E a gente pode citar aqui, por exemplo, o penhor e a hipoteca, que não são contratos como institutos, mas são direitos reais. Então, lá nos direitos reais, lá o ano que vem, dentro do segundo semestre, vocês vão estudar hipoteca, vocês vão estudar penhor, e são direitos reais. Então, eles não são contratos como institutos, tá? Mas eles são direitos reais. Então, eu queria mostrar aí essa diferença do instituto contrato e essa não confusão com o instrumento contrato. E amanhã a gente caminha aí para trabalhar com as principais classificações contratuais, que talvez, não querendo desanimar, mas é uma aula um pouco mais chata, tá? Eu sei disso. Mas vamos tentar construir aí uma boa classificação. Por quê? Porque a natureza jurídica de algum contrato, a gente vai precisar buscar ali as suas espécies, essa categorização jurídica. Então, a aula de amanhã pode antecipar e pode prevenir inúmeras dores de cabeça que vocês poderão ter aí durante este semestre. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a Brenda, a Bruna, Caio, José, a Iriane, o Lucas, a Marielle, o Paulo e o Vinícius, que ficaram até agora me ouvindo. Amanhã, a gente pode começar às 7h30. Eu ainda estou meio perdido em relação aos horários, mas eu acho que 7h30 fica um bom horário, porque daí a gente tem esse intervalo para a aula das 8h40, tá? Então, gostaria de agradecer imensamente vocês. Eu passei um pouco do tempo, mas de forma excepcional. E se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar agora, pode se manifestar no chat, ou pode me mandar privado no WhatsApp, que a gente tenta resolver por lá. Beleza? Então, muito obrigado, todos e todas, e uma boa noite aí. Espero que esse semestre seja muito bom aí para todo mundo, mesmo diante dessas condições que a gente está enfrentando. Beleza? Beleza. Falou, professor. Valeu, obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Beleza, Obrigado. valeu. Boa noite. Valeu.